Aqui nós estamos continuando as nossas reflexões sobre o mês da Bíblia. Lembramos que nós temos como itinerário este ano: abre a tua mão para o teu irmão, um itinerário de fé, segundo o livro do Deuteronômio. Leitura do livro do Deuteronômio, no capítulo 24, do versículo 17 ao 22. Não violarás o direito do estrangeiro nem do órfão, e não tomarás como penhor o vestido de uma viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito e de que o Senhor, teu Deus, te libertou, por isso te dou essa ordem. Quando cegares a messe do teu campo e deixares por esquecimento algum feixe, não voltarás para levá-lo. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva, a fim de que o Senhor teu Deus abençoe todas as empresas de tuas mãos. Quando sacudires tuas oliveiras, não voltarás a colher o resto que ficou nos galhos. Isso será para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando tiveres vendimado a tua vinha, não voltarás a colher os cachos que ficaram. Deixa-os para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito. Eis porque te dou essa ordem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Interessante esse tema e este assunto, não só no livro do Deuteronômio, mas nós olharmos a história da salvação, a gente vai perceber que os pobres, no estrito termo da palavra, sempre foram os prediletos de Deus. Tanto é verdade que no Evangelho, tanto de Mateus como de Lucas, nas bem-aventuranças, se diz: bem-aventurado os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, esta expressão, ela é muito querida e muito cara também, ao mesmo tempo, para nós cristãos, porque somos convidados a olhar para o pobre, não só como necessitado da nossa caridade, aquele que precisa da nossa caridade e, portanto, precisa da nossa ajuda, mas na pessoa do pobre, a presença do próprio Deus. Deus se faz presente no pobre. Por isso também ele é tão querido, ele é tão amado. E neste texto do capítulo 24, a grande recomendação de Deus é que o povo de Israel, observando as leis e os mandamentos do Senhor Deus, ele se preocupe também com o empobrecido, com o pobre, aquele que passa necessidade, né? Não se esquecer do pobre, né? E aí, no texto também, o grande ênfase que dá ao estrangeiro. E o livro do Deuteronômio coloca essa necessidade de cuidar e de respeito para com o estrangeiro, porque o próprio povo de Israel é estrangeiro. Deus o resgatou do Egito e colocou em liberdade rumo à terra prometida. Então, o próprio povo de Israel é estrangeiro. É por isso a recomendação para que durante a colheita, se deixasse um pouquinho da colheita para que o estrangeiro pudesse recolher e se alimentar, com a necessidade, portanto, de manifestar já esta caridade que o próprio Deus revelou ao seu povo. Depois, a necessidade de olhar com atenção e com cuidado para o órfão. Isso, já no livro do Deuteronômio, é uma realidade muito forte, né? Aqueles que foram, talvez, abandonados pelos seus pais, aqueles que foram, talvez, rejeitados pelos seus próprios pais,
ou aqueles que tiveram os seus pais falecidos, eles também precisam ser cuidados, e cuidados com carinho, cuidados com amor, estender, por isso diante daquilo do tema, né, que está no capítulo 15, abre a tua mão para o teu irmão. Isso é muito forte e verdade também para com o órfão, porque está abandonado, desprezado pela própria família. Precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de carinho. Isso já está determinado no livro do Deuteronômio. E por fim, a viúva. É um paralelo que eu acho muito bonito aqui nesse texto, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando os apóstolos constituem os diáconos. Eles constituem os diáconos justamente para cuidar das viúvas, para cuidar também dos órfãos, e por que não dizer também do estrangeiro. E esta realidade que para nós cristãos é tão forte, já está presente no livro do Deuteronômio. Porque se a viúva por algum motivo perdeu o seu marido, ela precisa de ajuda, precisa de ajuda, talvez não uma ajuda no sentido material, com dinheiro ou com espécie, mas uma ajuda no sentido espiritual, no sentido de cuidado, no sentido de proteção, porque nessas pessoas se faz presente o próprio Deus. Então a recomendação de Deus para Moisés, e que Moisés transmitisse isso para o povo, era uma forma de perceber que nestas pessoas o próprio Deus se faz presente. Por isso elas precisam de tanto carinho, de tanto amor e de tanta proteção. É o sinal de que Deus continua agindo e trabalhando, manifestando-se na vida do seu povo. Por isso ele pede então o cuidado para com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva, os pobres de uma maneira geral. Que a gente possa olhar para a necessidade do outro, iluminado pela palavra, pelo livro do Deuteronômio, colocar em prática estes ensinamentos. Que Deus, na sua bondade, nos abençoe e nos ajude a cumprir a nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É como a chuva que